Bom dia, estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, trazendo notícias importantes do Brasil e do mundo dessa quarta-feira para você. Os Jogos de Tóquio serão realizados sem espectadores do exterior por causa de temores relacionados à pandemia. A informação é da imprensa japonesa. Já o Comitê Olímpico Internacional disse que foi acordado em uma reunião na semana passada que uma decisão sobre os espectadores vindos do exterior seria tomada até o final do mês de março. De acordo com a Kyodo News, o governo japonês já concluiu que não é possível permitir que torcedores que moram fora do Japão assistam aos Jogos, devido às preocupações do público japonês sobre o coronavírus e ao fato de terem aparecido variantes mais contagiosas em muitos países. Segundo o jornal Asahi Shimbun, o Comitê Olímpico pediu ao Japão para abrir exceções para convidados estrangeiros entre os patrocinadores da competição, uma demanda em análise pelo governo. E vamos aos números do coronavírus. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, o país registrou mais 1.972 mortes por Covid. No total, 268.370 pessoas morreram. E mais de 11.122.000 pessoas já foram contaminadas pelo vírus. Em um dia, cerca de 70 mil pessoas receberam o diagnóstico positivo para o coronavírus. A vacinação segue avançando no país. Ao todo, 11 milhões de doses já foram aplicadas. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados mais de 8.764.000 brasileiros com a primeira dose do imunizante. Isso equivale a 4,14% da população, enquanto mais de 2.991.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. E agora vamos mostrar os dados do coronavírus no mundo todo. O levantamento é da Universidade Johns Hopkins. 117.605.000 casos já foram confirmados desde o início da pandemia. E 2.611.000 pessoas morreram em consequência das complicações provocadas pela doença. Em contrapartida, na luta contra o novo coronavírus no mundo, mais de 312 milhões de vacinas contra a Covid já foram aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com 92 milhões de doses. Em seguida, a China, que supera a marca de 52 milhões de doses aplicadas, mas a última atualização do país foi no dia 28 de fevereiro. No ranking total, o Brasil está em sexto lugar. Uma manifestação contra abusos da polícia terminou em confronto na Grécia ontem à noite. Um policial grego ficou gravemente ferido na cabeça como resultado de um confronto ocorrido no subúrbio de Atenas durante uma manifestação de 5.000 pessoas contra os abusos policiais. O distúrbio começou quando um grupo de encapuzados seguiu até uma delegacia no subúrbio, onde um jovem foi agredido no último domingo por um policial durante o controle do confinamento devido à pandemia. Os manifestantes lançaram pedras e coquetéis Molotov contra a delegacia e incendiaram lixeiras. Policiais responderam com gás lacrimogêneo e jatos d'água. Na tarde do último domingo, em uma praça a 5 quilômetros do centro de Atenas, um jovem foi agredido por um policial quando estava no chão e as imagens viralizaram. A promotoria ordenou uma investigação preliminar, segundo uma fonte da justiça. A polícia abriu uma investigação interna. As alegações de racismo feitas pelo príncipe Harry e pela esposa Meghan Markle repercutiram na família real britânica. Ontem, a rainha Elizabeth II emitiu um comunicado expressando profunda preocupação e se compadecendo dos problemas com a vida na realeza. No documento divulgado no Palácio de Buckingham, a monarca também afirmou que o assunto vai ser tratado pela família em particular. A rainha acrescentou que toda a família está triste ao saber o quão difícil foram os últimos anos para o casal, disse que algumas memórias podem variar e destacou que, junto com o filho, sempre serão membros muito queridos. Esta é a primeira reação da coroa às 2 horas de confissões íntimas que Harry e a ex-atriz americana fizeram à prestigiada entrevistadora Oprah Winfrey. Transmitida domingo nos Estados Unidos e segunda-feira no Reino Unido, o programa foi como uma bomba jogada sobre a família real, uma das instituições britânicas mais reverenciadas. De acordo com a imprensa, a soberana de 94 anos manteve conversas de crise com o filho e herdeiro ao trono Charles e o neto e segundo na linha de sucessão William antes de reagir. Durante a entrevista, Meghan, uma afro-americana, disse que um membro da família real, que não era nem a rainha nem o marido Philip, estava preocupado com a cor da pele de seu filho Archie. O caso teria ocorrido antes do nascimento do menino.
A acusação pode ser muito prejudicial para a monarquia, em um país onde a força do movimento Black Lives Matter levou à revisão de muitos aspectos da história colonial e sua relação com o comércio de escravos. Os relatos de uma síndrome pós-Covid com sintomas persistentes depois da cura da infecção pelo vírus têm sido cada vez mais comuns. Entre as sequelas, cansaço físico e mental, falta de ar e fadiga crônica. Sintomas que podem durar meses. A síndrome pós-Covid é uma complicação decorrente da infecção pelo novo coronavírus. Uma condição inflamatória difusa e multissistêmica associada a problemas no sistema nervoso central e músculo esquelético. Segundo especialistas, é isso que faz com que a Covid-19 deixe sequelas e que pacientes sintam os reflexos da contaminação. Mesmo depois de curadas e de não transmitirem mais o vírus, muitas pessoas ainda ficam com sequelas no cérebro, nos rins, nos pulmões e até no coração. O pulmão é o principal órgão atingido pelo SARS-CoV-2 e tende a demorar mais para se recuperar. Depois que o vírus vai embora, a inflamação pode persistir por semanas e até meses. O Covid é uma doença inflamatória sistêmica, então ele afeta diversos órgãos. Então, pensando nessa parte respiratória, é comum chegar o paciente no consultório relatando muito cansaço, muita fadiga, perda de olfato, perda de paladar. Então, é uma doença que vem acometendo bastante os pacientes tardiamente. Foi exatamente isso que aconteceu com a Alexandra, que contraiu o novo coronavírus em junho do ano passado. Ela tem asma, mas estava controlada. Depois da Covid-19, a doença piorou. Eu já tinha uma doença de base, né, que eu sou asmática. Então, com a Covid, a minha asma já estava bem controlada. Como eu tive a Covid, aí eu regredi totalmente, né? Comecei a usar bombinha, coisa que eu não fazia há muito tempo, de manhã e à tarde. Um cansaço, uma falta de ar que fazia muito tempo que eu não estava mais sentindo, entendeu? Então tudo isso veio à tona novamente. Essas sequelas que ficam, mesmo depois da cura, são chamadas pelos especialistas de síndrome pós-Covid-19. Os sintomas mais comuns são cansaço, dor crônica, fraqueza muscular, dificuldade para respirar, déficits cognitivos como alterações de memória e fadiga mental. Segundo o médico, os sintomas devem ser tratados separadamente, com os profissionais adequados para cada um. Se ele está com falta de ar, vai marcar uma consulta com um pneumologista. Se ele está com algum distúrbio respiratório, de perda de olfato, perda de paladar, tontura, zumbido, ele vai procurar um otorrinolaringologista. Se ele está com esquecimento, com dor de cabeça crônica, aguda, quer dizer, né, nesse período pós-infecção, tem que procurar um neurologista para poder fazer o tratamento adequado. Descartar outras causas daqueles sintomas e fazer o tratamento adequado. Que aí aquele especialista daquela área, ele vai saber a melhor maneira de conduzir, quais remédios, quais medicações que ele vai poder usar para aquele momento que o paciente está passando. Quando se prolonga por muito tempo, alguns sintomas não são normais, né? É importante ficar atento a isso. Exato, o que a gente tem frisado bastante é que passou aquele período de isolamento, de quarentena, já procura o especialista. Hoje tem os atendimentos por telemedicina também, então durante esse período aí de isolamento já dá para você ter uma abordagem inicial, algumas orientações para que o paciente ele seja bem atendido, bem acolhido e o tratamento comece desses sintomas o mais precoce possível. É muito importante ficar atento e procurar um especialista. Essa edição fica por aqui. Você confere mais informações à 13h com Renato Diniz. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até amanhã.